se eu te dissesse que a salvação pode estar escondida onde você menos espera? Hoje você vai conhecer a história de uma jovem que, ao fugir de um predador, encontrou refúgio nos braços da floresta, e de um estranho misterioso. Mas antes de começarmos, me conta uma coisa: de qual cidade você está me assistindo agora? Deixa aí nos comentários. E se você ama histórias intensas de superação, sobrevivência e segundas chances, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante. Vamos lá? Então prepare-se, porque essa história vai te prender do início ao fim. A noite caía como um manto pesado sobre as árvores quando Sofia cruzou a última cerca que separava a propriedade da floresta selvagem. Seus pés descalços sangravam, deixando um rastro vermelho sobre as folhas secas, mas ela não podia parar. Atrás dela, os gritos de Ricardo ecoavam cada vez mais próximos, misturados aos latidos furiosos dos cães que ele soltara para persegui-la. Tudo havia começado 3 anos antes, quando sua mãe, Helena, decidirá se casar novamente após anos de viuvez. Ricardo parecia um homem gentil no início, sempre sorridente, trazendo presentes e fazendo promessas de uma vida melhor. Sofia tinha apenas 15 anos então, e queria ver sua mãe feliz novamente. Como poderia imaginar que aquele homem escondia uma face tão sombria? Os primeiros sinais foram sutis. Olhares que duravam tempo demais. Comentários sobre como ela estava crescendo e ficando bonita. Sofia sentia um desconforto no estômago, mas não sabia como explicar para a mãe. Então Ricardo começou a aparecer em seu quarto à noite, sempre com desculpas esfarrapadas, sempre tocando seu ombro, seu cabelo, seu rosto. Quando ela finalmente reuniu coragem para contar à mãe, Helena não acreditou. Ou não quis acreditar. Você está imaginando coisas, Sofia. Ricardo é um bom homem. Ele cuida de nós, sua mãe repetia, os olhos fugindo dos dela. Sofia percebeu então que estava sozinha. A mãe havia escolhido o conforto da ignorância ao invés de proteger a própria filha. O desespero cresceu dentro dela como uma semente amarga. Na semana anterior, Ricardo havia finalmente mostrado suas verdadeiras intenções. Sua mãe tinha viajado para visitar uma tia doente na cidade vizinha, e Sofia ficará sozinha com o padrasto pela primeira vez. Ele a encurralou na cozinha, seus olhos brilhando com uma fome terrível. Sofia conseguiu escapar por pouco, trancando-se no banheiro enquanto ele socava a porta, prometendo que ela pagaria por rejeitá-lo. Naquela noite, Sofia dormiu com uma faca debaixo do travesseiro, decidida a fugir assim que tivesse uma chance. A oportunidade veio naquela tarde, quando Ricardo saiu para a cidade. Sofia encheu uma mochila com o pouco que tinha, algumas roupas, um pouco de dinheiro que guardava secretamente, uma garrafa de água e uma fotografia antiga de seu pai. Deixou um bilhete para a mãe, sabendo que provavelmente seria inútil, mas precisava tentar uma última vez. Mãe, eu te amo, mas não posso mais ficar. Ricardo não é quem você pensa que é. Quando você estiver pronta para ver a verdade, me procure. Estarei esperando. Mas Ricardo voltou mais cedo. Sofia ainda estava no portão quando ouviu o ronco do caminhão dele chegando. Não teve tempo de pensar, apenas correu. Correu como nunca havia corrido na vida, seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ele gritou seu nome, depois xingamentos, depois ameaças. Soltou os cães. E agora ela estava ali, na escuridão crescente da floresta, sem saber para onde ir, apenas sabendo que não podia parar. Os galhos arranhavam seu rosto e braços enquanto ela avançava cada vez mais fundo na mata. A floresta de pinheiros negros tinha uma reputação sombria na região. As pessoas diziam que era fácil se perder ali, que havia lugares onde a luz do sol nunca alcançava, que sons estranhos ecoavam durante a noite. Mas Sofia preferia enfrentar os mistérios da floresta do que voltar para aquela casa, para aquele homem. Qualquer coisa era melhor do que isso. Seus pulmões ardiam quando finalmente parou para respirar, apoiando-se contra o tronco áspero de um pinheiro gigante. O silêncio da floresta era absoluto, quebrado apenas por seu próprio coração acelerado e a respiração ofegante. Os latidos dos cães pareciam mais distantes agora. Talvez ela tivesse conseguido despistá-los. Ou talvez eles simplesmente tivessem medo de se aventurar tão fundo na floresta. A escuridão estava completa agora. Sofia tirou uma pequena lanterna da mochila, mas hesitou em acendê-la. A luz poderia guiá-la, mas também revelaria sua posição. Decidiu caminhar apenas mais um pouco, usando as mãos para tatear o caminho entre as árvores. Precisava encontrar algum lugar para se esconder, um abrigo onde pudesse passar a noite em segurança. Amanhã, com a luz do dia, poderia pensar em um plano. Foi então que ouviu um som que congelou seu sangue. Não eram os cães. Não era Ricardo. Era algo diferente.
Um rosnado baixo, gutural, vindo de algum lugar à sua esquerda. Sofia ficou paralisada, cada músculo do seu corpo tenso. Seus dedos apertaram a lanterna, seu único objeto que poderia servir como arma. O rosnado veio novamente mais próximo desta vez. E então, na escuridão absoluta, ela viu 2 pontos de luz brilhando. Olhos. Olhos que a observavam na escuridão, decidindo se ela era presa ou ameaça. Miguel estava verificando suas armadilhas quando ouviu os latidos dos cães ao longe. Franziu a testa intrigado. Raramente alguém se aventurava tão fundo na floresta dos pinheiros negros, especialmente ao anoitecer. Ele conhecia cada trilha, cada clareira, cada riacho daquela mata como a palma de sua mão. Havia feito dela seu lar nos últimos 10 anos, fugindo de um passado que preferia esquecer. Aos 38 anos, Miguel tinha a aparência de alguém esculpido pela floresta, pele bronzeada pelo sol filtrado entre as árvores, cabelos escuros desgrenhados, barba por fazer e olhos cinzentos que pareciam enxergar além do que era visível. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho constante, e seu corpo magro mas musculoso movia-se pela mata com a graça silenciosa de um predador. Ele havia sido outra pessoa uma vez. Miguel Alvarez, veterinário em uma cidade grande, casado com planos de formar uma família. Mas tudo isso desmoronou em uma única noite, quando voltou para casa mais cedo e encontrou sua esposa nos braços de seu melhor amigo. A traição não foi o que mais o machucou, foi a indiferença com que ambos reagiram ao serem descobertos, como se ele fosse apenas um inconveniente em suas vidas. Algo quebrou dentro dele naquele momento. Miguel não gritou, não brigou, simplesmente pegou suas coisas e saiu. Dirigiu durante horas sem destino, até que a estrada acabou e a floresta começou. Deixou o carro na beira da estrada e caminhou para dentro da mata sem olhar para trás. Nos primeiros meses pensou que morreria ali, mas aos poucos aprendeu a sobreviver. Aprendeu a caçar, a pescar, a construir abrigos, a ler os sinais da natureza. A floresta o havia curado em seu próprio tempo. Aqui não havia mentiras, não havia traições. Apenas a verdade crua da sobrevivência. Os animais não fingiam ser o que não eram. A chuva caía quando tinha que cair, o sol nascia todas as manhãs, e a floresta seguia seus ciclos eternos, indiferente aos dramas humanos. Miguel encontrou paz nessa simplicidade brutal. Agora, porém, algo perturbava essa paz. Os latidos continuavam, misturados com gritos que soavam desesperados. Miguel hesitou. Sua primeira reação sempre era evitar outros humanos. Nada de bom vinha do contato com pessoas. Mas algo nos gritos o incomodava. Era uma voz jovem feminina apavorada, e ela estava se dirigindo direto para o território dos lobos. Nos últimos meses, uma alcateia havia se estabelecido na parte mais profunda da floresta. Miguel os observava de longe, respeitando seu espaço como eles respeitavam o dele. Mas uma pessoa inexperiente, especialmente à noite, não teria a mesma sorte. Os lobos estavam famintos nesta época do ano, e uma presa fácil seria irresistível. Miguel pegou sua espingarda, que raramente usava, preferindo armadilhas, e seguiu na direção dos sons. Seus pés conheciam cada raiz, cada pedra, movendo-se rapidamente mas em silêncio total. Anos de prática o haviam transformado em parte da floresta. Ele podia sentir o fluxo da vida ao seu redor, o pulsar da mata que nunca dormia. Os latidos pararam abruptamente. Isso não era bom sinal. Ou os cães haviam desistido, ou algo pior havia acontecido. Miguel acelerou o passo, seu instinto de veterinário despertando depois de anos adormecido. Alguma criatura precisava de ajuda, e ele não podia simplesmente ignorar. Foi então que ouviu o rosnado dos lobos. Sua pele se arrepiou. Conhecia aquele som. Era o líder da alcateia, um macho enorme que Miguel havia batizado mentalmente de fantasma por causa de sua pelagem branca acinzentada. E pelo som ele não estava sozinho. Miguel correu agora, abandonando a cautela, sabendo que tinha apenas segundos antes que fosse tarde demais. Chegou a uma pequena clareira e a cena que viu o fez parar por um instante. Uma jovem, não devia ter mais de 18 anos, estava encurralada contra um penhasco de pedra, segurando uma lanterna como se fosse uma arma. 3 lobos a cercavam em semicírculo, o fantasma no centro, os outros 2 flanqueando. A garota estava machucada, sangrando, obviamente exausta, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Ela não ia desistir sem lutar. Por um momento Miguel viu algo de si mesmo naqueles olhos. A mesma recusa em se render que o havia mantido vivo em seus primeiros dias na floresta. Mas determinação não seria suficiente contra 3 lobos famintos. Ele ergueu a espingarda e disparou um tiro para o ar.
O estrondo ecoou pela floresta como um trovão, e os lobos se viraram instantaneamente, rosnando agora para esta nova ameaça. Não se mova, Miguel disse baixo para a garota, mantendo os olhos fixos nos lobos. Nem um centímetro. Fantasma o reconheceu. Miguel podia ver nos olhos inteligentes do animal a avaliação sendo feita. Eles se conheciam, tinham um acordo tácito de não agressão. Mas a presença da garota mudava as regras. O lobo deu um passo em direção a Miguel, testando sua determinação. Miguel não recuou. Manteve a arma erguida, encarando o animal com a mesma intensidade. Segundos que pareceram horas se passaram. Então, com o último rosnado, Fantasma se virou e desapareceu na escuridão, seguido pelos outros dois. Miguel não baixou a arma até ter certeza absoluta de que haviam partido. Só então se voltou para a garota. Ela havia desabado no chão, tremendo violentamente, lágrimas finalmente brotando de seus olhos. Miguel se aproximou devagar, como faria com um animal ferido. Você está segura agora, disse, sua voz rouca por falta de uso frequente. Mas precisamos sair daqui. Eles podem voltar com a alcateia completa. A garota olhou para ele, seus olhos castanhos encontrando os dele. Havia tanto medo ali, tanto trauma, que Miguel sentiu algo se remexer em seu peito. Uma emoção que pensava ter enterrado há muito tempo. Compaixão. Ela tentou falar, mas apenas um soluço saiu. Estava em choque. Miguel não perguntou nada. Havia tempo para perguntas depois. Agora, ela precisava de abrigo, tratamento para os ferimentos e segurança. Ele estendeu a mão. Venha. Minha cabana não é longe. Você pode descansar lá. Sofia olhou para aquela mão estendida na escuridão. Tinha todos os motivos para não confiar em homens, especialmente homens estranhos na floresta. Mas algo nos olhos daquele caçador a fez sentir, pela primeira vez em anos, que talvez estivesse realmente segura. Ela pegou sua mão, e Miguel a ajudou a levantar. Consegue caminhar? Ele perguntou, notando como ela mancava. Sofia assentiu, determinada. Já tinha fugido tanto, podia aguentar mais um pouco. Miguel colocou seu casaco sobre os ombros dela. A noite estava ficando fria, e começou a guiá-la pela floresta escura, sua lanterna iluminando o caminho. A espingarda sempre alerta em sua outra mão. Atrás deles, a floresta se fechou, engolindo seus rastros, mantendo seus segredos. A cabana de Miguel emergia da escuridão como uma aparição. Construída com troncos grossos de pinheiro e coberta com musgo e folhagens, ela praticamente se fundia com a floresta ao redor. Sofia mal conseguia distingui-la das árvores até estarem praticamente na porta. Era uma estrutura simples mas sólida, claramente feita com cuidado e habilidade por alguém que pretendia ficar. Miguel abriu a porta de madeira pesada e acendeu um lampião a óleo que iluminou o interior com uma luz dourada e trêmula. O espaço era pequeno mas surpreendentemente acolhedor. Uma cama de madeira coberta com peles de animais ocupava um canto. Uma pequena cozinha improvisada com fogão a lenha ficava ao lado da parede oposta. E prateleiras feitas de galhos entrelaçados exibiam uma coleção de livros gastos, ferramentas cuidadosamente organizadas e potes com ervas secas. No centro, uma mesa e duas cadeiras rústicas completavam a mobília. Sente-se, Miguel indicou uma das cadeiras enquanto acendia o fogão. Sofia obedeceu, suas pernas finalmente cedendo ao esgotamento. Agora que estava em um lugar relativamente seguro, a adrenalina que a mantivera em movimento começava a abandonar seu corpo, deixando-a trêmula e exausta. Miguel se movimentava pela cabana com eficiência silenciosa, pegando uma bacia de metal, enchendo-a com água de um balde, colocando-a para esquentar no fogão. Abriu um armário e tirou um kit de primeiros socorros surpreendentemente bem equipado. Sofia o observava, ainda não totalmente confiante, mas sem energia para questionar. Seus pés estão muito machucados, ele disse sem olhar para ela, organizando bandagens e pomadas sobre a mesa. Vai precisar de cuidados para não infeccionar. Sua voz era grave e áspera como se não fosse usada com frequência, mas não havia ameaça nela. Apenas uma constatação factual. Quando a água estava morna, Miguel se ajoelhou diante dela sem pedir permissão, pegando gentilmente um de seus pés feridos. Sofia se encolheu instintivamente, e ele parou imediatamente, seus olhos cinzentos encontrando os dela. Fui veterinário numa vida anterior, explicou. Sei cuidar de ferimentos. Mas só vou fazer se você deixar. Havia algo na forma como ele esperou, respeitando seu espaço, dando-lhe a escolha, que fez Sofia relaxar um pouco. Ela sentiu, e Miguel voltou ao trabalho, limpando cuidadosamente cada ferimento, removendo pedaços de espinhos e gravetos, aplicando um antisséptico caseiro que cheirava a ervas. Seus movimentos eram surpreendentemente gentis para mãos tão grandes e calejadas.
Isso vai arder, ele avisou antes de aplicar a pomada, e Sofia mordeu o lábio para não gritar. Mas a dor era diferente agora. Não era a dor do medo e do desespero, era a dor da cura começando. Quando ele terminou de enfaixar ambos os pés, Sofia sentiu os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Obrigada, ela sussurrou, a primeira palavra que conseguia dizer desde que ele a salvara dos lobos. Miguel apenas acenou com a cabeça, voltando-se para preparar algo na cozinha. Sofia ouviu o som de água fervendo, o aroma de chá de ervas enchendo a cabana. Ele colocou uma caneca fumegante diante dela. Beba. É chá de camomila e valeriana. Vai ajudar com o choque. Sofia pegou a caneca, sentindo o calor reconfortante em suas mãos trêmulas. O chá era amargo mas calmante, e ela bebeu em pequenos goles, sentindo um pouco do tremor diminuir. Miguel preparou um prato simples, pão que ele mesmo fazia, carne seca, algumas raízes assadas. Colocou diante dela sem comentários. Sofia não percebera até então como estava faminta. Comeu devagar primeiro, depois mais rapidamente, seu corpo desesperado por energia. Ele comeu também em silêncio, respeitando o espaço dela. Quando terminaram, Miguel se levantou e começou a organizar a cama. Você vai dormir aqui, disse, pegando um cobertor extra. Eu vou ficar ali. Apontou para um canto onde havia algumas peles no chão. A porta tem tranca por dentro. Use-a se quiser. Estarei acordado de qualquer forma, de guarda. Sofia sentiu um nó na garganta. Esse homem estranho, que não sabia nada sobre ela, estava oferecendo não apenas abrigo mas respeito, espaço, segurança sem condições. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz ainda fraca. Você nem me conhece. Miguel parou o que estava fazendo e a olhou. Seus olhos carregavam um peso que ela não conseguia decifrar, histórias não contadas, dores enterradas. Porque alguém precisava de ajuda, ele disse simplesmente. E por quê? Hesitou porque eu sei como é estar fugindo de algo que você não pode enfrentar sozinho. Ele não pediu explicações, não fez perguntas sobre por que ela estava na floresta, quem a perseguia, de que estava fugindo. E Sofia foi grata por isso. Não estava pronta para falar sobre Ricardo, sobre sua mãe, sobre o pesadelo que sua vida se tornará. Não ainda. Meu nome é Sofia, ela disse, sentindo que devia ao menos dar-lhe isso. Sofia Martins. Miguel, ele respondeu. Miguel Alvarez. Foi tudo que disseram. Não eram necessárias mais palavras naquele momento. Miguel apagou o lampião principal, deixando apenas uma vela pequena acesa perto de onde ele se deitaria. Descanse, disse. Amanhã podemos conversar sobre o que fazer, mas esta noite apenas descanse. Você está segura aqui. Prometo. Sofia se arrastou até a cama, seu corpo dolorido reclamando de cada movimento. Deitou-se nas peles macias e pela primeira vez em meses, talvez anos, sentiu-se verdadeiramente protegida. Fechou os olhos, esperando os pesadelos que normalmente a assombravam, mas o cansaço era profundo demais. Adormeceu quase instantaneamente. Miguel ficou acordado como prometera, sentado perto da porta com a espingarda ao alcance. Olhava ocasionalmente para a figura encolhida na cama, vendo como ela se contraía e murmurava durante o sono sinais claros de trauma. Ele reconhecia esses sinais. Havia visto em animais abusados que tratara, e reconhecia porque os vira em si mesmo no espelho durante os primeiros anos na floresta. Que demônios ela estava fugindo? Quem era responsável pelo terror que ele vira em seus olhos? Miguel sentiu uma raiva antiga despertar em seu peito, um sentimento que pensava ter deixado para trás junto com o mundo civilizado. Mas havia algo naquela garota, sua coragem diante dos lobos, sua determinação em sobreviver, que ressoava com algo profundo dentro dele. Lá fora a floresta estava viva com seus sons noturnos. Corujas piavam, pequenos animais se moviam entre as folhas, o vento sussurrava através dos pinheiros. E em algum lugar, distante mas ainda presente, Miguel ouviu o uivo de um lobo. Fantasma talvez, cantando para a lua oculta pelas árvores. Era um som assustador para a maioria das pessoas, mas Miguel o achava honesto. Os lobos não fingiam ser o que não eram. Caçavam porque precisavam comer, protegiam seu território, cuidavam da alcateia. Havia uma pureza nisso que os humanos haviam perdido há muito tempo. As horas passaram lentamente. Miguel se manteve em vigília, seus sentidos aguçados para qualquer som incomum. Se alguém viesse procurando pela garota, e ele suspeitava que alguém viria, não a encontrariam facilmente. Não sem passar por ele primeiro. E Miguel, que havia passado 10 anos aprendendo a sobreviver na floresta, não seria vencido facilmente em seu próprio território. Quando a primeira luz do amanhecer começou a filtrar através das frestas da cabana, Miguel finalmente permitiu-se relaxar um pouco. Sofia ainda dormia profundamente, seu rosto finalmente tranquilo.
Ele se levantou silenciosamente e foi preparar o café da manhã. Havia muito que discutir quando ela acordasse, decisões que precisariam ser tomadas. Mas por agora ela estava segura, e isso era tudo que importava. Miguel não sabia ainda, mas aquele encontro na floresta mudaria ambas as suas vidas de formas que nenhum dos dois poderia imaginar. A floresta tinha uma forma de reunir almas perdidas, de oferecer segundas chances para aqueles corajosos o suficiente para aceitá-las. E tanto Miguel quanto Sofia, cada um fugindo de seus próprios demônios, estavam prestes a descobrir que às vezes o caminho para a cura passa por ajudar outra pessoa a encontrar a sua própria. Sofia acordou com um aroma de café forte e pão fresco assando. Por um momento confuso, não sabia onde estava. O teto de madeira acima dela era desconhecido. As paredes cobertas com peles de animais não pertenciam a lugar algum que conhecesse. Então a memória voltou em uma onda. A fuga, os lobos, o caçador. Miguel. Ela se sentou lentamente, sentindo cada músculo do corpo reclamar. Seus pés enfaixados latejavam com uma dor surda, mas era suportável. A luz do dia filtrava através de uma pequena janela, iluminando o interior da cabana com um brilho suave e acolhedor. Miguel estava de costas para ela, trabalhando no fogão, e não parecia tê-la ouvido se mover. Bom dia, Sofia disse, sua voz saindo rouca. Miguel se virou, e ela viu surpresa em seus olhos, como se não esperasse que ela ainda estivesse lá, como se metade dele acreditasse que tudo não passará de um sonho estranho. Bom dia, ele respondeu, trazendo uma caneca de café e um pedaço de pão ainda quente. Como se sente? Dolorida, Sofia admitiu, aceitando o café com gratidão. Mas viva! Graças a você. Ela bebeu o café em pequenos goles, sentindo a cafeína acordar seu cérebro nebuloso. O pão estava delicioso, com um gosto levemente defumado do forno a lenha. Miguel sentou-se na outra cadeira, sua própria caneca entre as mãos grandes. Ficaram em silêncio por um momento, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que respeitavam o espaço uma da outra, esperando o momento certo para palavras importantes. Foi Sofia quem falou primeiro. Suponho que você quer saber por que eu estava fugindo na floresta no meio da noite. Não era uma pergunta. Miguel deu de ombros. Só se quiser contar. Não é da minha conta. Mas Sofia descobriu que queria contar. Talvez porque ele não estava pedindo, não estava exigindo, apenas oferecendo a opção. Talvez porque ele era um estranho que provavelmente nunca veria novamente depois que ela partisse. Ou talvez porque guardar tudo dentro dela estava a matando lentamente, e ela precisava desesperadamente liberar o veneno. Meu padrasto, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Ricardo. Ele não é um bom homem. As palavras eram inadequadas, patéticas até. Mas como descrever aquele tipo de mal? Como explicar o terror de ser caçada em sua própria casa? Miguel não disse nada, apenas a observava com aqueles olhos cinzentos intensos, esperando. Então Sofia contou tudo. Falou sobre como Ricardo mudará após o casamento, sobre os olhares, os toques inapropriados, as visitas noturnas ao seu quarto. Falou sobre como tentará contar à mãe e fora ignorada, desconsiderada, chamada de dramática. Falou sobre o incidente na cozinha, sobre o terror de estar sozinha com ele, sobre a decisão desesperada de fugir. As palavras saíam em uma torrente agora, anos de medo e silêncio finalmente rompendo a represa. Sofia nem percebeu quando começou a chorar, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enquanto contava sobre a perseguição, os cães, a escuridão sufocante da floresta. Quando finalmente terminou, sentia-se esgotada, mas estranhamente mais leve, como se compartilhar o peso o tornasse um pouco mais suportável. Miguel estava rígido em sua cadeira, os nós dos dedos brancos onde apertava a caneca com força. Seus olhos haviam escurecido com uma raiva fria e controlada. Ele vai procurar você, disse finalmente, sua voz baixa e perigosa. Eu sei, Sofia sussurrou. Ele não vai desistir. Ricardo, ele é obcecado. E tem medo que eu conte para alguém que arruíne sua reputação na cidade. Ele vai me encontrar. Não aqui, não vai. A certeza na voz de Miguel a fez olhar para ele, surpresa. Esta floresta tem mais de 50 quilômetros quadrados. Há lugares aqui que nem os caçadores locais conhecem, áreas onde ninguém se atreve a entrar. Eu conheço todos eles. Se você quiser ficar, pode ficar. Se quiser seguir para outro lugar, posso guiá-la até a outra beira da floresta, onde há uma estrada para cidades maiores. A escolha é sua. Sofia piscou, confusa por um momento. Escolha. Quando foi a última vez que ela tivera uma escolha real sobre sua própria vida? Você me deixaria ficar? Mas por quê? Eu sou uma estranha, um problema que você não precisa ter.
Miguel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para sua caneca de café. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que ela não esperava. Há 10 anos, eu fugi para esta floresta. Deixei tudo para trás, minha carreira, minha casa, minha vida inteira. Quando cheguei aqui estava quebrado. Não queria mais nada com o mundo, com pessoas, com qualquer coisa. Pensei que morreria aqui, e na época, isso parecia uma boa opção. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes, claramente vendo outro tempo, outro lugar. Nos primeiros dias, quase morri mesmo. Não sabia caçar direito, não conhecia as plantas venenosas das comestíveis, não tinha abrigo adequado. Então, uma noite, quando estava delirando de febre por ter comido algo errado, um velho ermita me encontrou. Ele me levou para sua cabana, esta cabana, e cuidou de mim por semanas até eu me recuperar. Sofia escutava em silêncio, fascinada por essa janela inesperada para o passado do homem que a salvara. Seu nome era Thomas. Ele tinha vivido na floresta por 30 anos, fugindo de seus próprios demônios. Não perguntou nada sobre meu passado, não julgou, não deu conselhos não solicitados. Apenas me ensinou a sobreviver. Como construir armadilhas, como ler as estrelas, como respeitar a floresta e seus habitantes. Ele salvou minha vida não apenas no sentido físico, mas em todos os sentidos importantes. Miguel tomou um gole de café, seus olhos finalmente voltando para Sofia. Thomas morreu há 3 anos. Velhice, simplesmente. Está enterrado lá atrás da cabana, sob seu pinheiro favorito. Antes de morrer, ele me disse algo que nunca esqueci. A floresta nos traz as pessoas que precisamos encontrar, e as pessoas que precisam nos encontrar. Preste atenção aos sinais, Miguel. Quando alguém precisar de você como você precisou de mim, não vire as costas. É assim que pagamos as dívidas que nunca podem ser quitadas de outra forma. Lágrimas brotaram novamente nos olhos de Sofia, mas desta vez eram lágrimas diferentes. Você acha que a floresta me trouxe até você? Acho que você estava correndo pela sua vida e teve sorte de eu estar por perto, Miguel disse pragmaticamente, mas havia um fantasma de sorriso em seus lábios. Mas Thomas acreditava em destino, em propósito. E talvez ele estivesse certo. Talvez você precise estar aqui agora, e talvez eu precise ajudá-la. Não sei, mas sei que não vou mandá-la embora enquanto houver perigo esperando. Sofia sentiu algo quente se expandir em seu peito, esperança talvez, ou simplesmente alívio de saber que não estava completamente sozinha no mundo. Eu gostaria de ficar, disse suavemente. Pelo menos por um tempo. Até descobrir o que fazer, para onde ir. Não quero ser um fardo, mas... Você não será, Miguel a interrompeu. Haverá trabalho, claro. Esta vida não é fácil. Mas há espaço suficiente para 2 pessoas aqui, e honestamente. Ele hesitou como se admitir isso fosse difícil, tem sido solitário. Não percebi o quanto até ter alguém para conversar novamente. E assim ficou decidido. Sofia ficaria na cabana na floresta pelo menos temporariamente, escondida dos olhos do mundo, e mais importante, dos olhos de Ricardo. Ela não sabia então que esses dias se tornariam semanas, e as semanas se tornariam meses, e que naquela floresta selvagem e naquela cabana rústica, ela finalmente aprenderia o que significava se sentir segura. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Sofia teve que aprender que a floresta, apesar de sua beleza, era implacável com os despreparados. Não bastava querer sobreviver, era preciso aprender as regras, respeitar os limites, entender os ritmos da natureza. Miguel era um professor paciente mas exigente. Ele a acordava ao amanhecer, quando a floresta estava mais calma, e a levava em caminhadas curtas no início, devido aos seus pés ainda em recuperação. Ensinava-a a reconhecer plantas, quais eram comestíveis, quais eram medicinais, quais eram mortalmente venenosas. Veja estas folhas, ele dizia, apontando para um arbusto de aparência inocente. Parecem quase idênticas às da salsa, mas são cicuta. 3 folhas matariam uma pessoa adulta em menos de 1 hora. A diferença está aqui, vê estas veias brancas? Sempre brancas na cicuta, verdes na salsa. Um erro pode custar sua vida. Sofia aprendia avidamente, absorvendo cada lição como uma esponja. Descobriu que tinha uma aptidão natural para memorizar os padrões das plantas, para notar os pequenos detalhes que faziam toda a diferença. Miguel parecia surpreso e satisfeito com seu progresso rápido. Ele também a ensinou sobre os animais da floresta. Como ler rastros na lama ou na neve, a diferença entre pegadas de veados e javalis, como saber se um urso havia passado recentemente, como identificar as marcas de garras dos lobos versus raposas. Sofia aprendeu a se mover silenciosamente pela mata, pisando no padrão que Miguel demonstrava, calcanhar primeiro, depois a lateral do pé, finalmente os dedos, distribuindo o peso gradualmente para não quebrar galhos.
Os animais enxergam movimento antes de qualquer coisa, Miguel explicava. Se você se mover devagar e deliberadamente pode passar despercebida. Mas um movimento brusco, e todos dentro de 100 metros saberão que você está lá. Uma manhã, cerca de 2 semanas após sua chegada, Miguel a levou para verificar suas armadilhas. Sofia havia visto as armadilhas antes de longe, mas nunca havia participado ativamente. Hoje, ele disse, era a hora dela aprender. A primeira armadilha estava vazia, mas a segunda havia capturado um coelho. Sofia sentiu o estômago revirar quando viu o animal, ainda vivo, preso pela pata. Seus olhos eram grandes e aterrorizados, e ela instintivamente deu um passo atrás. Eu sei que é difícil, Miguel disse suavemente, ajoelhando-se ao lado da armadilha. Mas esta é a realidade da sobrevivência. Nós comemos carne. Este coelho dará comida para vários dias. A diferença entre nós e aqueles que compram carne no supermercado é que nós enfrentamos diretamente o custo da nossa alimentação. Nós respeitamos o sacrifício. Com movimentos rápidos e precisos, Miguel libertou o coelho da armadilha e, em um movimento único e praticado, quebrou seu pescoço. Foi rápido, quase indolor. O coelho se foi antes de processar o que aconteceu. Sofia sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não desviou o olhar. Miguel estava certo, se ela ia comer, precisava entender e respeitar de onde vinha. Obrigado, Miguel sussurrou para o corpo do coelho, uma oração simples mas sincera. Sua vida nos sustenta. Não será desperdiçada. Então olhou para Sofia. Sempre agradecemos. Sempre usamos tudo o que podemos, carne, pele, ossos. É a forma correta. Mais tarde, Miguel ensinou Sofia a preparar o coelho, um processo meticuloso e surpreendentemente meditativo. Ele mostrou como remover a pele inteira sem danificá-la, pode ser curtida e usada para roupas ou cobertores, como separar a carne dos ossos, como não desperdiçar nada. Até os ossos e vísceras tinham propósito, caldo rico em nutrientes, isca para armadilhas. Sofia descobriu que tinha um estômago mais forte do que imaginava. Sim, era perturbador no início, mas havia algo honesto nisso. Não havia ilusões, não havia mentiras. Apenas a verdade crua da cadeia alimentar, da vida alimentando vida. À noite, sentados perto do fogo, Miguel havia construído uma fogueira pequena do lado de fora da cabana para cozinhar. Sofia finalmente perguntou algo que estava em sua mente. Como você suporta? A solidão, quero dizer. 10 anos sozinho na floresta, não enlouquece? Miguel olhou para as chamas dançantes, considerando a pergunta. No começo, sim, achei que enlouqueceria. Os primeiros meses foram escuros. Muito escuros. Havia dias em que conversava comigo mesmo apenas para ouvir uma voz humana. Mas aos poucos comecei a perceber que não estava realmente sozinho. Ele gesticulou ao redor deles, para a floresta viva com sons noturnos. A floresta está sempre cheia de vida. Pássaros, esquilos, veados, lobos, até os insetos. Todos têm suas próprias vidas, suas próprias histórias. Comecei a observá-los, não como um cientista, mas como um vizinho, eu acho. Aprendi seus padrões, suas personalidades. Há uma família de raposas que vive a cerca de 1 quilômetro daqui. Tenho assistido suas crias crescerem por 3 gerações agora. Sofia sorriu, imaginando Miguel observando raposas como outras pessoas assistiriam televisão. E os lobos? Aqueles que quase me mataram. Fantasma e sua alcateia. Miguel assentiu. Eles chegaram há cerca de 2 anos. No começo tivemos nossos conflitos. Eles queriam o mesmo território de caça que eu. Mas chegamos a um entendimento. Eu evito suas áreas principais de caça, eles evitam minha cabana. É um tratado não falado, mas funciona. Na maioria das vezes. Você não tem medo deles? Tenho respeito, Miguel corrigiu, que é diferente de medo. Os lobos são predadores incríveis, inteligentes e perigosos quando provocados. Mas não são maus. Não matam por prazer ou poder como. Ele parou, mas Sofia entendeu o que ele não disse. Como humanos fazem. Como Ricardo fazia. Você conhece o verdadeiro perigo da solidão? Miguel continuou, voltando à pergunta original. Não é enlouquecer. É esquecer como ser humano. Como se conectar, como confiar, como se importar. Thomas me advertiu sobre isso. Disse que ele quase perdeu isso nos primeiros anos dele aqui, e só recuperou quando encontrou um filhote de veado ferido que cuidou até ficar adulto. O ato de cuidar de outra vida o trouxe de volta. Ele olhou para Sofia através das chamas. Suponho que você é meu filhote de veado. Sofia riu, surpreendida pela comparação. Obrigada, acho. É um elogio, Miguel assegurou, um raro sorriso completo iluminando seu rosto e fazendo-o parecer anos mais jovem. Aquele veado salvou Thomas tanto quanto Thomas salvou o veado.
Às vezes, salvar outra pessoa é como salvamos a nós mesmos. Eles ficaram em silêncio confortável, observando o fogo queimar lentamente. Sofia sentia algo mudando dentro dela, algo que tinha sido quebrado começando lentamente a se reparar. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia constantemente vigilante, constantemente aterrorizada. Aqui na floresta selvagem com o ex-veterinário recluso, ela estava começando a se sentir humana novamente. Miguel, ela disse suavemente. Sim? Obrigada. Por tudo. Por me salvar, por me ensinar, por me deixar ficar. Por não fazer perguntas difíceis ou me julgar. Apenas, obrigada. Miguel acenou com a cabeça, claramente desconfortável com a gratidão mas tocado por ela. Você está se saindo bem, Sofia. Melhor do que eu me saí nos meus primeiros dias. Thomas ficaria impressionado. E naquele momento, sob as estrelas filtradas pelas copas dos pinheiros, com o fogo crepitando entre eles e a floresta cantando sua canção noturna ao redor, Sofia sentiu algo que não sentia há muito tempo, esperança. Talvez ela pudesse construir uma nova vida aqui. Talvez ela pudesse ser mais do que uma vítima fugindo de seu abusador. Talvez, apenas talvez, ela pudesse se tornar forte o suficiente para nunca mais precisar fugir. Um mês havia passado desde a chegada de Sofia. Ela havia se transformado de vítima assustada em sobrevivente capaz. Seus pés calejados, músculos fortes e olhos que não carregavam mais medo constante mostravam sua evolução. Miguel sentia orgulho ao vê-la dominar as habilidades da floresta. Era uma manhã clara quando tudo mudou. Miguel ouviu vozes humanas vindas do leste múltiplas, determinadas. Temos visitas, disse baixa Sofia. Fique aqui, tranque a porta. O medo instantâneo nos olhos dela confirmou suas suspeitas. Ricardo. Miguel se moveu silenciosamente pela floresta e encontrou o grupo, 6 homens armados liderados por Ricardo. A obsessão perigosa era palpável quando Ricardo gritou. Ela está aqui. Aquela menina ingrata me deve. Vai voltar, nem que eu tenha que arrastá-la pelos cabelos. Miguel seguiu-os à distância planejando. Quando os homens acamparam naquela noite, ele e Sofia começaram sua contraofensiva. Criaram pegadas falsas que levaram o grupo direto para um pântano traiçoeiro. Homens afundaram até os joelhos, gritando. Depois, Miguel perturbou um ninho de vespas gigante. O caos foi total. 3 homens desistiram e voltaram. Apenas Ricardo e 2 guarda-costas permaneceram. Naquela noite, Miguel usou sons de lobos perfeitamente imitados. Fantasma e sua alcateia responderam, cercando o acampamento. Olhos amarelos brilhavam na escuridão. Os homens não dormiram. Ao amanhecer, quando Ricardo se afastou sozinho, Miguel se materializou das árvores com sua espingarda apontada. A garota não está aqui, disse friamente. E se estivesse, você não a teria. Volte agora e nunca mais retorne. Ou a floresta vai engoli-lo. A selvageria contida nos olhos de Miguel quebrou Ricardo. O predador acostumado a intimidar os fracos encontrara algo mais perigoso. Derrotado, Ricardo reuniu seus homens e partiu. Miguel seguiu-os até saírem completamente da floresta. Só então voltou para Sofia que o esperava. Ele foi embora, confirmou. E não vai voltar. Sofia começou a chorar, não de medo, mas de libertação. Anos de tensão finalmente liberados. Miguel a abraçou. Acabou. Você está livre, Sofia. Realmente livre. Mas Ricardo era persistente. O grupo passou horas procurando, espalhando-se em um padrão de busca que, embora amador, era determinado. Miguel os acompanhou, às vezes ficando a metros de distância, completamente invisível em seu conhecimento do terreno. Foi quando um dos homens, um sujeito nervoso que parecia arrependido de ter se voluntariado, encontrou algo. Ricardo. Aqui. Pegadas. Miguel se aproximou silenciosamente. Eram pegadas velhas, da primeira noite de Sofia, já quase apagadas pelo tempo e pela chuva. Mas ainda eram visíveis para quem procurava. Ricardo se ajoelhou, examinando-as com olhos que brilhavam com triunfo doentio. São dela, ele disse com certeza. Tamanho certo, e veja, ela estava descalça. Machucou os pés. Provavelmente não conseguiu ir muito mais longe. Ele se levantou, sorrindo de uma forma que fez até seus próprios homens se afastarem ligeiramente. Vamos acampar aqui esta noite. Amanhã continuamos. Ela está por aqui, posso sentir. Miguel observou enquanto eles montavam o acampamento, acendendo uma fogueira grande e barulhenta que assustou todos os animais a quilômetros de distância. Amadores, ele pensou com desdém. Mas amadores perigosos com armas e números a seu favor. Quando a noite caiu completamente e os homens se acomodaram, deixando apenas um de guarda, Miguel silenciosamente retornou à cabana.
Sofia estava esperando na porta, claramente tendo ignorado sua instrução de ficar trancada dentro. Seu rosto iluminou com alívio quando o viu. Eu estava tão preocupada, ela sussurrou. Ouvi vozes mais cedo, distantes. São eles? Seu padrasto e 5 homens, Miguel confirmou, fechando a porta atrás de si. Eles acamparam a cerca de 3 quilômetros a sudeste. Encontraram suas pegadas velhas da primeira noite. Sofia empalideceu. Ele me encontrou. Eu sabia que encontraria. Eu preciso fugir, Miguel. Preciso sair daqui antes que ele. Você não vai fugir, Miguel disse firmemente, pegando seus ombros. Não desta vez. Fugir é tudo o que você tem feito. É hora de fazer diferente. O que você quer dizer? Eu não posso enfrentá-lo. Ele tem 5 homens, armas. E nós temos a floresta, Miguel disse. Este é meu território. Eu conheço cada árvore, cada trilha, cada esconderijo. Eles são invasores aqui, tropeçando no escuro. E mais importante, você não está sozinha desta vez. Não vou deixá-lo levá-la. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que fez o coração de Sofia pular. Ela olhou nos olhos cinzentos de Miguel e viu algo ali que a surpreendeu. Não apenas determinação, mas raiva. Raiva fria e controlada em seu nome. Ninguém nunca havia lutado por ela antes. Sua mãe não lutara. Suas amigas não haviam acreditado. Mas este homem, este ermitão que ela conhecia há apenas um mês, estava disposto a defender seu terreno contra 6 homens armados. O que vamos fazer? Ela perguntou, sua voz mais forte agora, alimentada pela força dele. Miguel sorriu, e havia algo de lobo naquele sorriso. Vamos fazer o que a floresta faz com invasores. Vamos tornar sua estadia tão desconfortável, tão assustadora, tão impossível que eles vão querer sair correndo. E se isso não funcionar? Ele tocou a espingarda ao lado da porta, então faremos o que for necessário. Eles passaram o resto da noite planejando. Miguel desenhou um mapa rústico da área, marcando onde o acampamento de Ricardo estava, onde estavam suas próprias armadilhas, os territórios de animais perigosos, áreas de terreno instável. Sofia sugeriu ideias, sua mente afiada encontrando possibilidades que até Miguel não havia considerado. Há uma área de pântano a cerca de 1 quilômetro a leste, Miguel apontou. O chão parece sólido, mas não é. Pessoas que não conhecem podem facilmente quebrar uma perna. Se pudermos guiá-los naquela direção. E as vespas, Sofia lembrou. Você me mostrou aquele ninho gigante perto do riacho. Se alguém o perturbasse. Perigoso, Miguel admitiu. Mas efetivo. Vespas desta floresta são agressivas quando provocadas. Eles trabalharam até tarde, preparando-se. Miguel verificou sua munição. Tinha pouca, tendo aprendido a sobreviver principalmente com armadilhas e pesca. Mas tinha o suficiente se chegasse a isso. Sofia afiou facas, preparou sacos de fuga de emergência com suprimentos caso precisassem abandonar a cabana rapidamente. Sofia, Miguel disse quando finalmente pararam para descansar. Você precisa estar preparada para a possibilidade de que isso não termine bem. Ricardo pode não ir embora pacificamente. Você quer dizer que pode ter que matá-lo, Sofia disse diretamente, e Miguel ficou impressionado com sua calma. Eu sei. E eu estaria bem com isso. Sei que isso é terrível de dizer, mas é a verdade. Ele não vai parar. Nunca vai parar, a menos que seja forçado a isso. Miguel viu então o quanto ela havia crescido desde aquela primeira noite aterrorizada. A garota que tremeu diante dos lobos havia dado lugar a uma mulher que entendia as realidades duras da sobrevivência. A floresta a havia mudado, assim como havia mudado ele. Então amanhã ele disse, começamos. E Sofia, não importa o que aconteça, você é forte o suficiente para isso. Você já provou isso ao sobreviver até agora. Sofia assentiu, e pela primeira vez desde que Ricardo entrará em sua vida anos atrás, ela não sentiu medo. Sentia raiva, determinação e, estranhamente, uma espécie de paz. O confronto que ela passará anos evitando estava finalmente chegando. E desta vez ela não estava fugindo. Desta vez ela tinha um aliado, um protetor, um amigo. Desta vez ela tinha Miguel e a floresta ao seu lado. Lá fora a floresta estava em silêncio, como se segurasse a respiração, esperando. E na escuridão, olhos amarelos observavam Fantasma e sua alcateia, sentindo a tensão no ar, sabendo que algo estava prestes a acontecer em seu território. A floresta cuidava dos seus. E Sofia, querendo ou não, havia se tornado uma das suas. O amanhecer chegou envolto em névoa. Miguel e Sofia acordaram antes das primeiras luzes para implementar seu plano. Observaram o acampamento de Ricardo de longe. Os homens acordavam desconfortáveis após uma noite no chão da floresta. Miguel criou pegadas falsas usando botas velhas,
pressionando-as na lama em padrões que pareciam de alguém ferido. A trilha levou o grupo direto ao pântano. O primeiro homem afundou até o joelho, gritando. Outros tentaram ajudar e também afundaram. Levou 15 minutos de luta para saírem cobertos de lama fedorenta e exaustos. Algo está errado, um disse nervoso. Essas pegadas nos levaram para uma armadilha. Antes que Ricardo pudesse responder, gritos ecoaram. Um homem corria perseguido por vespas furiosas. Miguel havia perturbado o ninho com uma pedra. O caos explodiu. Homens correram em todas as direções, 2 caindo de volta no pântano. Quando se reagruparam, estavam destruídos. Cobertos de picadas, lama e arranhões. Eu vou voltar, o homem nervoso declarou. Isso não vale o dinheiro. A floresta não nos quer aqui, outro concordou. No fim, 3 homens voltaram. Apenas Ricardo e 2 guarda-costas permaneceram. Naquela noite, Miguel fez sons de lobos perfeitamente imitados de múltiplas direções. Então deu o sinal que aprenderá, e Fantasma e sua alcateia responderam. Sombras se moveram na periferia da luz da fogueira. Olhos amarelos brilhavam. Rosnados baixos ecoavam. Os homens não dormiram pulando a cada som. Ao amanhecer, estavam no limite. Foi então que Miguel se revelou. Esperou Ricardo se afastar sozinho e materializou-se das árvores, espingarda apontada. A garota não está aqui, disse friamente. E se estivesse, você não a teria. Quem é você? Ricardo gaguejou. Você vai deixar esta floresta agora e nunca voltar. Vai esquecer que ela existe. Porque se voltar, a floresta vai engoli-lo. E desta vez, não usarei apenas truques. Entendeu? A selvageria nos olhos de Miguel quebrou Ricardo. Ele estava acostumado a intimidar os fracos, mas Miguel era diferente e perigoso de formas que não podia compreender. Ela não vale esse problema, Ricardo tentou salvar dignidade. Está por conta própria agora. Ela vai durar mais do que você imagina, Miguel disse. Agora vá. E Ricardo? Se voltar, não haverá avisos. Apenas consequências. Ricardo reuniu seus homens e partiu. Miguel o seguiu até saírem da floresta completamente. Só então voltou para Sofia. Ele foi embora, confirmou. E não vai voltar. Sofia começou a chorar, choro de libertação, anos de tensão finalmente liberados. Miguel a abraçou desajeitadamente, mas com gentileza. Acabou. Você está livre, Sofia. Realmente livre. E ali, na floresta que a protegera, nos braços do homem que a salvara, Sofia permitiu que a realidade a atingisse. Ela não era mais vítima. Era sobrevivente. E tinha um futuro verdadeiramente seu. Os dias após a partida de Ricardo foram estranhos. Sofia havia vivido com medo por tanto tempo que sua ausência deixava um vazio. Acordava ainda tensa, esperando ouvir sua voz. Mas havia apenas o som da floresta acordando. É normal, Miguel disse. O trauma não desaparece só porque a ameaça se foi. Leva tempo para o corpo e mente acreditarem que estão realmente seguros. Como você superou? Sofia perguntou. Você não supera trauma, aprende a viver com ele, a integrá-lo sem deixá-lo definir você. Thomas dizia que cicatrizes são lembretes de que sobrevivemos, que éramos fortes o suficiente para curar. Nas semanas seguintes, Sofia explorou não apenas a floresta, mas a si mesma. Descobriu talento para identificar ervas medicinais, memória excepcional para padrões. Aprendeu a curar peles e adorou o trabalho meticuloso. Começou a escrever em cadernos velhos de Thomas, colocando palavras no papel tornava tudo menos sufocante. Uma tarde derrubou acidentalmente uma prateleira. Entre os papéis, um envelope amarelado caiu. Uma carta de Thomas, Miguel disse surpreso. Ele me deu antes de morrer, disse para ler quando fosse o momento certo. Sofia leu a caligrafia trêmula. Thomas contava como havia fugido para a floresta após um acidente que matou sua esposa e filha. Como Miguel o salvara ao lhe dar propósito. E terminava, quando alguém precisar de você como precisou de mim, não se afaste. Ajude-os. Ao salvar outra pessoa, você salva a si mesmo. A floresta te curou. Agora vá e viva. Ele estava certo, Miguel disse. Eu estava curado há anos, mas era mais seguro ficar. Então você apareceu e algo em mim acordou. Miguel, Sofia disse, não quero deixar a floresta. Não por medo de Ricardo, mas porque aqui com você encontrei paz. Um lugar onde pertenço. Sofia, eu te amo, ela interrompeu. Você me salvou em todos os sentidos. Me ensinou a ser forte, a viver sem medo. Me deu um lar. Miguel sorriu. Eu te amo também. Você me trouxe de volta à vida. Eles se beijaram. Um momento de perfeita clareza. O inverno trouxe provações. Uma manhã, Miguel saiu e não voltou. Sofia esperou 3 horas, então pegou a espingarda e foi procurá-lo.
Encontrou-o em um barranco semiconsciente com perna quebrada. Controlando o pânico, Sofia improvisou matá-la e o carregou de volta, 4 horas exaustivas pela neve. Na cabana, limpou seus ferimentos, preparou chás medicinais, manteve vigília. 3 dias depois, a febre quebrou. Você me salvou, Miguel disse quando ficou lúcido. Sofia, eu te amo. Sei que não sou bom com palavras, mas você me trouxe de volta à vida. Eu te amo também, ela sussurrou. Você me deu um lar quando não tinha nenhum. 6 semanas depois, quando Miguel podia andar novamente, celebraram simplesmente. A floresta testa você, Miguel disse. Você passou no teste com louvor. Nós passamos, ela corrigiu. Juntos. Nunca achei que era o momento, então, simplesmente esqueci que estava lá. Você deveria lê-la, Sofia disse suavemente, entregando o envelope. Miguel hesitou, então abriu cuidadosamente o envelope desgastado. Dentro havia 2 folhas de papel, a caligrafia trêmula mas legível de um homem velho. Ele leu em silêncio primeiro, seus olhos se movendo pelas linhas, e Sofia viu emoções passarem por seu rosto, surpresa, compreensão, lágrimas não derramadas. Ele sabia, Miguel disse finalmente, sua voz grossa. Thomas sabia tudo desde o começo. Sabia o quê? Miguel entregou a carta a Sofia. Leia você mesma. Sofia pegou as páginas e começou a ler a caligrafia cuidadosa. Meu caro Miguel, se você está lendo isso, então já parti, e espero que tenha sido em paz, como planejei. Não se entristeça por mim, tive uma vida longa, e os últimos anos com você aqui foram um presente que nunca esperei receber. Há coisas que preciso te contar, coisas que nunca disse em vida porque você não estava pronto para ouvi-las. Quando você chegou na floresta 10 anos atrás, eu sabia que você estava quebrado. Reconheci isso porque eu estava da mesma forma quando cheguei aqui 30 anos antes. Eu também estava fugindo de uma tragédia de culpa, de um mundo que não fazia mais sentido. Minha esposa e filha morreram em um acidente de carro. Eu estava dirigindo. Foi minha culpa, embora todos dissessem que não foi. Eu não conseguia olhar no espelho sem ver um assassino. Então fugi para esta floresta planejando me deixar morrer aqui, punição apropriada para meus pecados. Mas a floresta tinha outros planos. Ela me manteve vivo, me ensinou que sobrevivência não é punição, mas segunda chance. E quando você apareceu, entendi por quê. Não era para eu morrer aqui sozinho. Era para eu passar adiante o que aprendi, para salvar outra alma perdida como a minha foi salva. Miguel, você me salvou tanto quanto eu te salvei. Cuidar de você e ensiná-lo, vê-lo crescer de um homem quebrado em alguém forte e capaz. Isso me deu propósito novamente. Me deu redenção. Por isso, sou eternamente grato. Mas agora preciso que você entenda algo importante. Você não pode ficar aqui para sempre. A floresta é um lugar de cura, não de permanência eterna. É um lugar de transição. Você se curou, Miguel. Já faz anos. Mas você tem medo de voltar ao mundo, medo de ser ferido novamente. Entendo isso. Mas isolamento não é vida, é apenas existência. Um dia, alguém vai precisar de você como você precisou de mim. Quando esse dia chegar, não se afaste. Ajude-os. E talvez, ao fazer isso, você descubra que está pronto para viver novamente, não apenas sobreviver. A floresta lhe deu um presente, Miguel. Tempo e espaço para curar. Mas não desperdice esse presente escondendo-se para sempre. Há vida lá fora, há amor, propósito. E você merece tudo isso, não importa o que sua ex-esposa fez, não importa quão traído se sentiu. Você é um bom homem, e bons homens merecem ser felizes. Então aqui está meu último conselho, quando a pessoa certa aparecer, e ela aparecerá, não a deixe ir. Não fuja do que pode ser. A floresta te curou. Agora vá e viva. Com todo o meu amor e gratidão, Thomas. Sofia terminou de ler com lágrimas nos olhos. Olhou para Miguel, que estava olhando para o fogo com expressão distante. Ele estava certo, Miguel disse suavemente. Eu estava curado há anos. Mas era mais fácil ficar, mais seguro. Sem riscos, sem dor. Mas também sem vida real. Ele olhou para Sofia. Então você apareceu. Correndo de lobos, assustada e ferida. E algo em mim acordou. Thomas sabia que aconteceria. De alguma forma ele sabia. Você acha que eu sou a pessoa que ele mencionou? Sofia perguntou. A pessoa certa? Acho que somos um para o outro, Miguel admitiu. Você precisava de alguém para te salvar, para te ensinar a ser forte. Eu precisava de alguém para me lembrar porque vale a pena estar vivo, para me dar um propósito além de apenas sobreviver. Sofia sentiu algo mudar no ar entre eles, uma tensão não desconfortável mas carregada de possibilidades. Miguel, nestas últimas semanas, percebi algo. Não quero deixar a floresta. Não porque tenho medo de Ricardo. Ele se foi, isso acabou.
Mas porque aqui com você eu encontrei algo que nunca tive antes. Paz. Propósito. Um lugar onde pertenço. Sofia. Deixe-me terminar, ela disse rapidamente. Eu sei que não planejou ter uma pessoa permanente aqui. Eu sei que valorizou sua solidão. Mas talvez Thomas estivesse certo. Talvez nenhum de nós deva ficar sozinho. Talvez sejamos mais fortes juntos. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Então, lentamente, um sorriso genuíno e caloroso, o primeiro que Sofia havia visto dele, espalhou-se pelo seu rosto. Thomas ficaria satisfeito em saber que você está aqui. Ficaria ainda mais satisfeito em saber que eu finalmente parei de me esconder. Então eu posso ficar? Realmente ficar? Não apenas como refugiada temporária? Pode ficar, Miguel confirmou. Se é isso que você realmente quer. Mas Sofia, você tem que entender, esta vida é dura. É isolada. Sem as conveniências do mundo moderno, sem contato regular com outras pessoas. Vai ter dias difíceis, especialmente no inverno. Tem certeza de que é isso que você quer? Sofia pensou sobre tudo o que havia passado. Anos vivendo com medo, meses correndo, semanas aprendendo a sobreviver. Pensou sobre a paz que havia encontrado aqui, a força que havia descoberto em si mesma, o respeito e cuidado que Miguel lhe mostrou. Pensou sobre a floresta que havia se tornado seu lar de formas que sua casa anterior nunca foi. Tenho certeza absoluta, ela disse firmemente. Esta é a vida que escolho. Este é o lugar onde pertenço. Com você se você me aceitar. Miguel estendeu a mão e Sofia a pegou. Seus dedos se entrelaçaram, calejados e fortes, mãos de sobreviventes, mãos de pessoas que haviam enfrentado escuridão e encontrado luz do outro lado. Então construiremos algo aqui, Miguel disse. Não apenas sobreviveremos, mas viveremos. Realmente viveremos. Thomas teria gostado disso. E naquele momento, com a luz do fogo brincando em seus rostos e a floresta cantando sua canção eterna ao redor deles, algo novo começou. Não era um final, finais eram para contos de fadas, e esta era a vida real, com todos seus desafios e complexidades. Mas era um começo. Um bom começo. A floresta que havia testemunhado tanto trauma e cura, tantas finais e novos começos, parecia aprovar. E em algum lugar talvez, o espírito de Thomas sorria, sabendo que seu último presente, colocar duas almas feridas no caminho uma da outra, havia florescido exatamente como ele esperava. 6 meses depois, a floresta estava coberta com o primeiro manto de neve do inverno. A cabana havia mudado desde aqueles primeiros dias tentativos. Miguel e Sofia haviam expandido a estrutura, construindo um anexo para armazenamento e uma oficina pequena onde Sofia agora criava artesanatos com couro e madeira. Habilidades que Miguel ensinou e ela aperfeiçoou com seu próprio talento artístico. A rotina deles era confortável, mas nunca monótona. Acordavam com o sol, verificavam as armadilhas juntos, coletavam lenha, preparavam comida. À noite, sentavam perto do fogo e Miguel lia em voz alta dos livros de Thomas enquanto Sofia trabalhava em seus artesanatos ou escrevia em seu diário. Era uma vida simples, mas repleta de significado. Sofia havia mudado de maneiras que ela nunca imaginara possíveis. Seu corpo estava forte dos trabalhos físicos constantes, sua pele bronzeada mesmo no inverno. Seus olhos não carregavam mais aquele medo constante, mas sim uma confiança calma. Ela podia escalar árvores com a agilidade de um esquilo, atirar com arco com precisão letal, ler rastros na neve tão bem quanto Miguel. Miguel também havia mudado. A aspereza em seus olhos havia suavizado, os cantos de sua boca curvavam-se mais facilmente em sorrisos. Ele falava mais, ria mais, vivia mais. A presença de Sofia havia trazido cor de volta a um mundo que havia se tornado cinza. Eles haviam desenvolvido algo precioso, não apenas amizade ou companheirismo de sobrevivência, mas algo mais profundo. Respeito mútuo, confiança absoluta e sim amor. Um amor que cresceu gradualmente e naturalmente como musgo em uma pedra paciente, persistente e fundamental. Uma tarde, enquanto verificavam armadilhas perto do território dos lobos, encontraram um fantasma. O grande lobo branco os observou de uma distância, seus olhos amarelos inteligentes avaliando. Sofia sentiu o antigo medo surgir, memórias daquela primeira noite terrível, mas Miguel colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Está tudo bem, ele murmurou. Ele se lembra de você. E sabe que você pertence aqui agora. Como se para confirmar suas palavras, Fantasma inclinou a cabeça em algo que quase parecia reconhecimento, então se virou e desapareceu na neve. Era uma pequena coisa, mas significava tudo. Até os lobos aceitavam Sofia como parte da floresta agora. Naquela noite, enquanto uma nevasca uivava lá fora mas eles estavam seguros e aquecidos dentro da cabana,
Sofia finalmente perguntou algo que estava em sua mente. Você sente falta? Do mundo lá fora, quero dizer. Da cidade, das pessoas, das facilidades? Miguel considerou isso. Às vezes, admitiu. Sinto falta de café fresco, de livros novos, de notícias sobre o que está acontecendo no mundo. Mas não o suficiente para querer voltar. E você? Sinto falta da minha mãe, Sofia disse tranquilamente. Ou pelo menos, sinto falta da ideia dela, do que ela poderia ter sido se tivesse sido mais forte. Mas não sinto falta da vida que tinha. Aquilo não era vida, era sobrevivência disfarçada de normalidade. E isto? Miguel perguntou, gesticulando ao redor da cabana. Isto é vida? Isto, Sofia disse com convicção, é mais vida do que já tive. É real. É honesto. É meu. Miguel a puxou para perto, e ela se aninhou contra seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. Nosso, ele corrigiu suavemente. É nosso. Mas a paz, por mais preciosa que fosse, não significava que os desafios haviam terminado. O inverno trouxe provações, tempestades que os mantiveram presos dentro de casa por dias, temperaturas que desciam abaixo de zero. A constante necessidade de manter o fogo aceso e encontrar comida quando a caça era escassa. Uma manhã particularmente brutal, Miguel saiu para verificar as armadilhas e não voltou no horário esperado. Sofia esperou 1 hora, então 2, seu coração acelerando com cada minuto que passava. Quando 3 horas se passaram, ela pegou a espingarda que ela agora sabia usar e saiu para procurá-lo. A neve estava espessa, o vento cortante, mas Sofia não hesitou. Ela seguiu a rota usual das armadilhas, seus olhos treinados procurando por sinais. Foi em um barranco íngreme, coberto de gelo, que ela o encontrou. Miguel havia escorregado, caindo cerca de 3 metros e batendo a cabeça em uma rocha. Ele estava semiconsciente, sangrando, com uma perna claramente quebrada. Sofia sentiu o pânico subir, mas forçou-se a ficar calma. Pânico mata na floresta. Ela havia aprendido isso bem. Trabalhando rapidamente mas com cuidado, ela avaliou seus ferimentos. O corte na cabeça era superficial, mas sangrava muito. A perna era o problema maior, uma fratura limpa, mas precisava ser imobilizada. Sofia usou galhos e sua própria camisa para fazer uma tala temporária, lembrando-se de tudo que Miguel havia ensinado sobre primeiros socorros. Sofia, Miguel murmurou, seus olhos abrindo. Você não deveria ter vindo sozinha, perigoso. Calhe a boca e deixe-me trabalhar, ela disse, sua voz firme apesar das lágrimas congelando em suas bochechas. Você me ensinou bem. Vou te levar para casa. E ela fez. Foi um processo exaustivo, meio carregando, meio arrastando Miguel pela neve, parando frequentemente para descansar mas nunca por muito tempo. Sabendo que a hipotermia era uma ameaça real, levou 4 horas para percorrer o que normalmente seria uma caminhada de 30 minutos. Quando finalmente chegaram à cabana, Sofia estava no limite de sua resistência, mas não parou. Ela instalou Miguel na cama, limpou seus ferimentos adequadamente, preparou o chá de ervas que ele havia ensinado serem anti-inflamatórios e analgésicos. Verificou sua perna, certificando-se de que a fratura estava corretamente alinhada. Manteve o fogo alto, cobriu-o com todas as peles disponíveis. Miguel derivava dentro e fora da consciência, mas sempre que acordava, seus olhos procuravam Sofia, certificando-se de que ela estava lá. E ela sempre estava mantendo vigília, cuidando dele como ele havia cuidado dela tantos meses atrás. 3 dias se passaram. A febre de Miguel subiu, depois quebrou. Sua perna começou a curar. E todo o tempo Sofia estava lá, alimentando-o, trocando suas bandagens, monitorando sua recuperação. Ela saiu apenas para buscar lenha e verificar as armadilhas mais próximas, nunca por mais de 1 hora. Foi no 4º dia que Miguel finalmente ficou totalmente lúcido. Ele olhou para Sofia, que estava adormecida em uma cadeira ao lado de sua cama, exausta de dias de cuidados constantes. Suas roupas estavam sujas, seu cabelo desgrenhado, olheiras profundas sob seus olhos. Mas para Miguel, ela nunca havia parecido mais bonita. Sofia, ele chamou suavemente. Ela acordou instantaneamente, profissionalmente treinada agora para sono leve. Miguel, como se sente? Precisa de água? Comida? Dor? Estou bem, ele disse, pegando sua mão. Graças a você. Sofia, você me salvou. Se não tivesse vindo quando veio, você teria feito o mesmo por mim, ela disse simplesmente. Fizemos isso um pelo outro, lembra? É o que fazemos. Miguel a puxou para perto, ignorando a dor em sua perna. Eu te amo, ele disse, as palavras finalmente saindo após meses de estar apenas sob a superfície. Sei que não sou bom com palavras, que vivi sozinho por tanto tempo que esqueci como fazer isso, mas eu te amo, Sofia. Você me trouxe de volta à vida.
Lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Sofia agora. Eu te amo também, ela sussurrou. Você me salvou em todos os sentidos em que uma pessoa pode salvar outra. Você me ensinou a ser forte, a me defender, a viver sem medo. Você me deu um lar quando eu não tinha nenhum. Eles se beijaram suave e gentilmente, um momento de perfeita clareza em meio à brutalidade do inverno. Era um beijo que significava promessa, compromisso, futuro. Não era o tipo de amor que acontece em filmes, rápido e dramático. Era o tipo que crescia entre pessoas que haviam visto uma a outra em seus piores momentos e escolheram ficar de qualquer forma. Levou 6 semanas para a perna de Miguel curar o suficiente para ele andar adequadamente novamente. Durante esse tempo, Sofia assumiu mais responsabilidades, provando a si mesma e a Miguel que ela era realmente uma sobrevivente completa agora. Ela gerenciou as armadilhas, caçou quando necessário, manteve a cabana funcionando. Quando Miguel finalmente pôde andar novamente com apenas um ligeiro manco, eles celebraram de forma simples. Uma refeição especial de carne de veado que Sofia havia caçado, chá feito das ervas mais raras, e histórias compartilhadas perto do fogo. Sabe o que Thomas me disse uma vez? Miguel compartilhou. Disse que a floresta testa você, não para ser cruel, mas para te mostrar do que você é feito. Você passou no teste, Sofia. Com louvor. Nós passamos, ela corrigiu. Juntos. O inverno eventualmente cedeu à primavera. A neve derreteu, revelando a floresta renascida em verde vibrante. Flores silvestres explodiram em cores, animais saíram da hibernação, e a vida retornou em abundância exuberante. Miguel e Sofia plantaram um jardim pequeno perto da cabana, vegetais que podiam crescer na sombra da floresta, ervas medicinais. Não era muito, mas era deles, uma pequena vitória de ordem sobre o caos da natureza. Uma tarde quente de primavera, enquanto trabalhavam no jardim lado a lado, Sofia parou e olhou ao redor. A floresta verde e viva, a cabana sólida que era seu lar, Miguel ao seu lado sujo de terra, mas sorrindo. E ela percebeu algo fundamental. Ela era feliz, genuinamente e profundamente feliz de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. No que está pensando? Miguel perguntou, notando sua expressão. Estava pensando, Sofia disse, virando-se para ele, que se você me dissesse 1 ano atrás que eu estaria vivendo em uma cabana na floresta, caçando minha própria comida, feliz e apaixonada, eu teria pensado que você era louco. E agora? Agora eu pensaria que qualquer outra vida seria loucura. Ela pegou a mão dele, entrelaçando seus dedos. Vim para a floresta fugindo de um monstro. Mas encontrei um lar, um propósito, e você. A floresta me deu tudo o que eu precisava quando nem sabia o que era. Miguel a beijou longo e profundo. Thomas estava certo sobre tudo, ele murmurou contra seus lábios. A floresta traz as pessoas que precisamos encontrar. E eu precisava encontrar você, Sofia. Tanto quanto você precisava me encontrar. Então o que fazemos agora? Sofia perguntou. Apenas, vivemos. Vivemos, Miguel concordou. Construímos, crescemos, amamos, sobrevivemos. Juntos, fazemos cada dia significar algo. É isso que Thomas fazia, e é o que vamos fazer. Por nós mesmos, um pelo outro e talvez. Ele hesitou, talvez um dia por outros que precisarem do que a floresta pode oferecer. Sofia entendeu o que ele estava sugerindo. Você quer ajudar outras pessoas? Como Thomas ajudou você? Como você me ajudou? Se a floresta os trouxer até nós, sim. Não vamos procurá-los. Mas se precisarem de ajuda e encontrarem o caminho até aqui, ele deu de ombros. A dívida se paga adiante. Thomas me ensinou isso. Então seremos guardiões da floresta, Sofia disse, gostando da ideia. Protetores de almas perdidas. Algo assim. Eles voltaram ao trabalho, plantando sementes que cresceriam e floresceriam, assim como eles haviam crescido e florescido sob os cuidados da floresta. E enquanto trabalhavam, a floresta ao redor deles pulsava com vida, aprovando silenciosamente seus guardiões humanos. Meses se tornaram anos. Miguel e Sofia construíram uma vida que era rica em significado apesar de sua simplicidade. Eles nunca voltaram ao mundo civilizado, escolhendo ao invés disso fazer da floresta seu universo completo. Às vezes caçadores ou viajantes perdidos tropeçavam em seu território, e Miguel e Sofia os ajudavam, oferecendo abrigo, comida, orientação. Mas nunca revelavam muito sobre si mesmos, preferindo permanecer parte do mistério da floresta. Sofia nunca viu Ricardo novamente. Ocasionalmente, quando Miguel fazia raras viagens à beira da floresta para trocar peles e artesanato por suprimentos essenciais, ele trazia notícias. Ricardo havia se mudado para outra cidade, casara-se novamente. A mãe de Sofia havia morrido alguns anos atrás. A vida de Sofia havia continuado sem ela, e Sofia havia feito as pazes com isso.
O passado era o passado. O presente e o futuro estavam aqui na floresta com Miguel. Eles não tiveram filhos. Isso não era uma decisão consciente tanto quanto uma aceitação de como as coisas eram. Mas em certo sentido a floresta inteira era sua família, os animais que conheciam por nome, as árvores que haviam marcado ao longo dos anos. Os riachos e clareira que eram tão familiares quanto os quartos de uma casa. Uma noite, muitos anos após sua chegada, Sofia e Miguel estavam sentados em seu lugar favorito. Um afloramento rochoso com vista para um vale onde a lua cheia pintava tudo em prata. Eles estavam mais velhos agora, cabelos tocados com cinza, rostos marcados pelas linhas de anos passados enfrentando elementos. Mas seus olhos ainda brilhavam com o mesmo amor, a mesma compreensão mútua. Você se arrepende? Miguel perguntou de repente. De ter ficado? De todas as coisas que perdeu, carreira, família, a vida que poderia ter tido? Sofia pensou sobre isso, realmente considerou. Então balançou a cabeça. Não, nem um pouco. Aquela vida teria me matado, Miguel. Talvez não fisicamente, mas teria matado tudo que me tornava quem eu sou. Aqui sou livre. Sou forte. Sou amada. Que mais alguém poderia querer? Nada, Miguel disse, puxando-a para perto. Absolutamente nada. E lá, sob as estrelas, com a floresta cantando sua canção eterna ao redor deles, dois sobreviventes que haviam se tornado amantes, que haviam se tornado companheiros de vida, que haviam se tornado lendas nas sussurradas histórias dos viajantes, simplesmente existiram em gratidão pacífica. A floresta os havia salvado. E em troca eles a haviam guardado, a haviam amado, haviam se tornado parte dela. Era um acordo justo, um ciclo completo, uma história que não tinha fim verdadeiro porque continuava com cada amanhecer, cada estação, cada momento de respiração compartilhada. E talvez em algum lugar, o espírito de Thomas observava e sorria, sabendo que seu legado continuava. Que a lição ele havia aprendido e passado estava agora sendo vivida por outras duas almas que a floresta havia escolhido para salvar e transformar. A floresta sempre soube. Sempre soube.